Gente, bem-vindos a mais um podcast da Cox Automotive. Eu estou muito feliz aqui porque eu não tenho só duas pessoas no mercado, eu tenho dois amigos, dois colegas, dois amigos de muito tempo. Então eu quero dar as boas-vindas para a Aline e para João. Trabalhamos juntos. A gente está com uma pauta hoje muito propícia porque a gente está no famoso Setembro Amarelo, embora seja uma pauta completamente atemporal, né? Todo momento e cada vez mais a gente fala sobre saúde mental, sobre os novos comportamentos corporativos, sobre como lidar com pessoas. E a gente está aqui para explorar esse tema, que eu acho que é um tema que, de fato, precisa ter cada vez mais atenção. Nós, como pessoa e como executivos, mas também a empresa para com as pessoas. Tudo na dose certa, porque eu também acho que é um tema que está sendo exageradamente tratado, né? E até de uma forma meio radicalizada. Daí vamos abordar isso aqui. Mas antes da gente falar sobre o tema, eu vou pedir muito para a Aline e para o João falarem quem são, de onde vieram, né? Em poucas palavras, porque o tema não é o passado de ninguém, muito pelo contrário, é o presente, é o futuro. E, gente, o mais curioso que eu estava pensando hoje de manhã tomando banho, que era assim: eu vou falar sobre saúde mental com duas pessoas que vieram da área comercial. Ou seja, o sentido é nenhum. É nenhum. Então eu queria que vocês se apresentassem para a gente começar a debater nosso tema. Primeiras damas? Bom, eu sou Aline Carvalho, sou hoje neuroterapeuta, especialista em bio e neurofeedback, pós-graduada em neuropsicologia, enfim, hoje aluna de biomedicina, finalizando a formação e embarcando num doutorado aí de psicanálise com neurociência. Tive uma carreira muito bem sucedida, né? Fui gerenciada pela Ana, pelo João em muitos momentos, mas tive, né, um processo de adoecimento dentro do mercado, dentro da minha aplicação, e acho que conversa muito com o Setembro Amarelo, né? E justamente cheguei num ponto limite em que, de fato, eu adoeci muito, tinha muita dependência de medicamento, e aí esse ponto foi justamente o meu ponto de virada, e hoje eu trabalho com tudo aquilo que me curou dentro desse processo. E a ideia é que hoje o meu trabalho leve isso para mais e mais pessoas, e que a gente consiga recuperar aí, né, e não deixar que as pessoas adoeçam no nível que eu cheguei. Então, hoje todo o meu trabalho e minha dedicação está voltada para isso. Muito bem, é isso aí. Meu amigo João. Legal, eu sou o João Neto, famoso João Neto. Famoso João Neto. Sim. Eu sou pernambucano, eu fiquei no mercado financeiro 43 anos, ingressei em banco em 1980, praticamente vocês não eram nascidos. Bem nascida. Praticamente não, eu imagino que não. Fiz toda a minha carreira nesse mercado bancário financeiro. Fui convidado recentemente pela Aline, minha sócia, e aqui tem outro sócio também, que é o Lucas, para participar dessa jornada, né, do Legado dos Mentores, né? Então, toda a criação, a gente discutiu bastante, né, o propósito dessa empresa, para onde a gente vai caminhar e o que de fato a gente quer deixar, né, para as pessoas que irão nos procurar e para a sociedade de um modo geral. A gente sabe que um mundo corporativo, você bem falou, né, é bem complexo, é bem delicado, mas a gente acredita que cuidar das pessoas é super importante. Então a gente imagina, e eu percebo, né, e percebi ao longo dos 43 anos em banco, que muito se fala nisso, né? Cuidar das pessoas, a pessoa é o maior ativo, mas na grande realidade essas coisas não acontecem. Então, eu acho que é por aí que a gente vai caminhar. Eu estou extremamente feliz, né? Estou aprendendo bastante, né, com essa nova etapa na minha vida, porque tudo se transforma também na nossa vida pessoal, né? Então, as coisas se confundem, né? Não, mas como corporativo, como funcionário de empresa, você não carrega todas essas frustrações para dentro de casa, não. Você carrega sim, isso tem um impacto, inclusive, de ordem familiar. Então, é nessa jornada que a gente embarca, tenho certeza que a gente vai procurar fazer o nosso melhor, né, Aline, e deixar uma contribuição ímpar. Obrigado. Meninos, eu que agradeço por vocês estarem aqui, eu estou muito feliz. A gente fala muito isso, né, sobre equilíbrio emocional, sobre estabilidade emocional, sobre saúde mental, mas são coisas muito parecidas e, ao mesmo tempo, coisas complementares. A gente sabe que isso cada vez mais é um tema debatido no mundo corporativo e nem sempre é levado isso a sério. Quando é levado a sério, eu costumo dizer que também está tendo um excesso, né, que é o que eu chamo agora do alto mimo. Né, eu até fiz um post sobre isso no LinkedIn, porque de fato o funcionário ele está sem saber qual é o limite do comprometimento dele para com a empresa e o que de fato esperar de tratamento da empresa, e essas coisas estão se confundindo de uma maneira muito exagerada para um lado e para o outro. A primeira pergunta é:
o que é saúde mental? O que é você buscar uma saúde mental? Porque o trabalho sempre vai exigir de você muito, muito do seu tempo, muito da sua intelectualidade, muito da sua autoentrega. Mas o que é a saúde mental e onde está esse equilíbrio? Como que vocês encontraram isso, se é que encontraram, né? E como a gente pode desdobrar isso para quem procura? Sim. Para mim é muito claro que saúde mental, ela está muito mais ligada à autopercepção da pessoa em relação ao que ela faz e à vida dela, do que de fato algo externo que pode afetar ela de alguma forma. Dentro dos nossos programas, né, e falando um pouco já do que o trabalho que a gente faz no Legado de Mentores, a gente estimula essa autopercepção, tá? Por quê? As pessoas, elas, quando você fala do automimo, né, as pessoas elas estão numa posição hoje, acho que porque o mundo está muito customizado em relação a várias coisas, em que parece que a empresa deve tudo para ela. Isso. E, na verdade, ela tem uma obrigação, né? Então, assim, a gente tem uma geração que está chegando, que foi criada nesse mundo muito customizado, em que tudo é feito para ele, né? Para melhorar cada vez mais a experiência dele. Só que, de fato, você tem obrigações. E aí, quando a gente fala de percepção, parece que as pessoas estão sendo obrigadas a ir para a empresa, né? Isso é uma das coisas que, quando as pessoas chegam para a gente, é uma das primeiras conversas que acabam sendo duras, né, João? Porque a pessoa fala, não, porque a empresa, porque meu chefe, porque o que eu faço, porque... Falo, tá, mas você tem opção, Isso, né? isso. Ir para esse trabalho, estar nesse trabalho é sua escolha. Isso. Então, assim, Perfeito. existe possibilidade de ser, escolhe todos os dias ir para lá. Estar lá. Exatamente. Então, assim, se de fato é insustentável, você pode pedir demissão. Isso. Ah, mas eu não posso fazer isso. Tá. Ficar desempregado é ruim, né? É difícil. Trabalhar nesse lugar é difícil. Você tem que escolher qual difícil você vai lidar hoje. Então, não é. Quando a gente fala de saúde mental, basicamente é você entender quais são as suas obrigações, dividir a sua vida, de fato, em partes específicas, né? Hora do trabalho, hora da família, hora do lazer, de autocuidado. Então, existe hoje uma generalização de que tudo tem que ser legal, tudo tem que ser gostoso, Divertido. tudo tem que ser divertido. Isso. E, na verdade, em muitos momentos, o trabalho não vai ser divertido. A gente Não. vai precisar fazer muitas coisas, Não. né? Um dos termos que eu mais uso com as pessoas que estão comigo é: quem faz o que quer é criança, adulto faz o que precisa fazer. Então, assim, você tem que saber o teu horário de trabalho, o teu horário de descanso. A questão é, hoje tudo isso está muito misturado, né? Então, a pessoa está ali numa aplicação que demanda de atenção, é lógico que aquilo é tedioso. E aí o celular está do lado, e aí chega uma notificação e você foge para a rede social. Então, as pessoas estão muito ocupadas, mas pouco produtivas. É isso mesmo. E eu acho que essa autopercepção de, tá, qual é o bloco de tempo que está no seu trabalho, qual da tua energia que está no seu trabalho, que está na sua vida, que está na sua casa. Então, nesse contexto, a gente tem várias nuances. Primeiro, essa questão de não ter divisão, tudo tá junto, né? Segundo, porque tem muita gente, algumas pessoas tornam o trabalho a vida delas. Então, elas não têm mais família, elas não têm mais casa, elas não têm mais, né, vinda social, basicamente tudo está dedicado ao trabalho. Existe uma hiperdedicação e uma cobrança muito forte de que esse lugar atenda todas as expectativas emocionais. Isso. E nem sempre acontece. Então, assim, quando você começa a pegar, de fato, analisar esses casos, e a gente tem, né, lá, hoje, enfim, já tem mais de 1000 atendimentos aí nesses 5 anos que eu estou nesse contexto, e basicamente são expectativas não atendidas, mas de promessas que nem foram feitas. Né? Então, a pessoa tem que ter essa percepção de que o meu trabalho é isso aqui, eu tenho limites para essa dedicação, mas eu tenho que ter outras coisas na minha vida que de fato me tragam prazer. Um prazer. Né? Aqui dentro, Joãozinho, tem muita coisa, né, pra gente explorar. Nesses 5 minutos que a Aline falou, tem muita coisa. Uma delas é o vínculo, né? Ninguém é obrigado a ter um vínculo empregatício, mas uma vez que você optou pelo vínculo empregatício, que haja um respeito mútuo. A empresa te respeitando naqueles compromissos que cabem a ela e você respeitando o seu CNPJ. É a mesma coisa com casamento. Ninguém é obrigado a ter um vínculo matrimonial, mas uma vez que tem, respeite seu cônjuge, né? Então, você que teve um vínculo empregatício por mais de 50 anos ou quase isso, como foi essa história? Como foi essa evolução que você viu corporativamente, né? Como era o funcionário na década de 80, que eu estava nascendo, Bastante. né? E como é hoje? Mudou bastante. Bem, eu queria trazer à luz aqui, primeiro que um contrato com a corporação é um contrato bilateral, Isso. né? O funcionário quebra com a empresa no momento que julga que é interessante, como a empresa quebra também Isso. no momento que julga interessante. Como a gente está falando muito, né? E aí eu queria levar muito para o lado prático da coisa, né? Porque
Eu acho que aí é o ponto tão sensível, né? Aqui tem seta para tudo que é lado, né? Então, quando a gente fala dessa relação profissional e empregador, né? Empregado-empregador, tem a questão da confiança, de uma relação plena, né? Isso. Isso passa por uma coisa simples, comunicação, né? Você precisa ter uma boa comunicação, né? Esse diálogo com o funcionário. E eu percebo também, tenho ouvido bastante, inclusive das pessoas que permeiam a área de RH, né? Sobre as novas gerações. Elas são complexas, são diferentes, elas nascem, né, num momento diferente, com concepções diferentes, sim, mas eu sempre acreditei que quando você abre espaço para qualquer pessoa dessa geração, ela quer te ouvir. Mesmo eu, com meus 60 anos e 43 anos de mercado, sempre que eu me predispus a ouvir geração Y, ele quis me ouvir. Porque ele precisa de encarreiramento, ele precisa de orientação, ele precisa de desenvolvimento. Gente, isso é mágico. Mas, João, e por que você está trazendo tudo isso? Porque eu acho que as empresas não têm isso. Fica num guarda-chuva, né, e pautados em alguns conceitos de RH que não se traduzem na realidade. Daí as pessoas adoecem, perdem a confiança, a comunicação não é clara, a comunicação não é plena, né? E aí tem uma série de situações, né, Ale? Os sabotadores, os conspiradores. Então hoje, depois de 43 anos no mercado, olhando, eu errei muito, acertei muito, mas errei muito também. Então, observar isso, né, é o que nos permite, as pessoas que nos procuram, falar, o caminho é esse aqui, né? Precisa se blindar um pouco, né? Então, na prática é isso, Ana. Eu tenho uma preocupação, né? Eu costumo dizer sempre que eu estou com a Aline, o nosso sócio, assim, eu não sei o que vai acontecer daqui a uma década no mercado de trabalho. Eu não sei. Porque não existe uma preocupação na formação de grandes líderes. Mas o profissional ele nasce líder. Acredito que tem um viés, sim, nato, Tem uma predisposição. tem uma predisposição, mas ele pode ser desenvolvido. Pode, claro. E essa preocupação, essa gama de coisas, né, que ele tem que se preocupar, respeito mútuo, ampliar a escuta, tem que ampliar, não fazer julgamento, né, não fazer julgamento das coisas, eu acho que é super importante. Então eu acho que as áreas de recursos humanos precisam evoluir bastante, e eu não faço juízo de valor à área de recursos humanos. Sim. Eu faço juízo de valor ao que se conceitua e o que acontece na prática. Então é preciso cuidar desse ativo chamado gente. Então, por fim, as coisas se confundem, né? Quando eu estava no mundo corporativo, não, mas por que o turnover é muito alto? Bem, isso aí é a consequência. Você tem que avaliar a causa. Qual é a causa? É uma pesquisa? Você vai aplicar? Você vai ter as respostas? E se sim, você vai atuar sobre os sintomas? Os sinais, eles são exalados diariamente. Quando você está com o colaborador, ele exala o sinal, né? Então, tratar disso eu achei super importante. Vocês acham que essa saúde mental, essa busca pela saúde mental, pela inteligência emocional, seja lá a expressão que a gente queira usar, porque a cada 5 anos tem uma nova expressão, né? Essa busca, ela, como a Aline falou, ela vem de dentro, mas ela também, hoje em dia, ela está muito demandada ou responsabilizada para a empresa. Ou seja, eu espero que a empresa cuide da minha saúde mental e não eu mesma buscando isso. E por que eu digo isso? Independentemente de geração A, B, C, Y, Z, a gente tem hoje um tipo de funcionário que espera muito da empresa, né? Que é o famoso o que é que a América pode fazer por mim, não o que eu posso fazer pela América, né? E a gente aqui, como uma corporação grande também, mundialmente, a gente vê que isso não tem a ver com nacionalidade. Isso está em todos os países. E aí tem um agravante que essa geração mais nova, que ela nasceu no mundo de escolhas. Quando eu era pequena, tô que nem velho, né? Quando eu era pequena, lá na minha terra chamada Recife, a gente ia para a fila do leite e era um leite por família, né? Então, o pai ficava, a mãe ficava. Não sei por que aconteceu, tá, gente, economicamente, mas tinha esse negócio lá em Recife de você entrar na fila do Silpe e era... Silpe, opa! E era um saco por família. Hoje em dia, essa juventude, ela tem a opção de tudo. Se ela entra no Netflix, ela tem 420 mil filmes. A pessoa termina não assistindo nenhum, porque são tantos que não sabe escolher.
Eu vou no supermercado, eu tenho 420 mil biscoitos e salgadinhos e refrigerantes e cerveja e vinho. Então, é muita opção. Então, eu também acabo pensando que eu tenho muita opção de trabalho. Todo mundo me quer. Basta eu levantar a mão, pegando na prateleira, essa empresa me quer. Então, o compromisso é muito pouco, ou muito pequeno, ou muito baixo com a minha empresa atual, porque a próxima me quer. Você acha que isso existe? Nasceu em que momento? Foi pós-pandemia? Isso já vinha e a gente não enxergava? Quando nasceu essa tratativa ou esse tratamento que o funcionário passou a exigir da empresa? Bom, eu acho que isso vem até pela interferência e pelo acesso que a gente tem hoje a tudo, né? E lógico que isso tem uma grande responsabilidade do que vem da internet, o que está em rede social. E aí vem esse viés de comparação, né? Na rede social só tem vitrines, cada um mostra o que quer. Então, às vezes, você está lá no teu trabalho, que demanda de um pouco de energia a mais, mas aí você vê a realidade do seu coleguinha e fala, nossa, deve ser maravilhoso, né? Deve ser maravilhoso estar nesse lugar. É. Só que não sabe o que ele fez para estar ali, tá entendendo? Então, todo mundo hoje quer o resultado, mas não Mas quer não quer o pagar o processo. preço. Exatamente, não quer o processo que constrói aquele resultado. E isso talvez seja algo que também é influenciado pelo próprio uso de redes, né? Hoje você tem a possibilidade de viver uma realidade a cada um minuto. Você dá um passar de tela, você tem uma viagem legal, você tem o melhor restaurante da cidade, você tem um casamento perfeito, você tem uma estabilidade financeira. Então, isso dá a sensação de que tudo é muito fácil. Tá entendendo? Isso mesmo. E aí as pessoas vão pro mercado esperando que ela vai chegar hoje como, né, atendente e amanhã ela vai estar CEO da empresa. E esse processo é trabalhoso demais, Sim. né? Existe um pagar o preço para essas coisas, né? E isso conversa muito com a minha realidade lá de trás. Sim. Quem olhava para minha vida, vivia no avião, vivia para lá e para cá, todo dia eu estava num lugar diferente, né? Trabalhando e tal. E as pessoas achavam aquilo maravilhoso, mas o desgaste que era aquele processo todo, as pessoas não tinham ideia. Então todo mundo quer palco, mas não quer o bastidor do processo, tá entendendo? E aí, quanto mais você vive essas realidades, parece que todo mundo consegue e você não. Porque quando começa, existe uma coisa que é o quê? A grande expectativa. Eu quero isso, né? Você entra na rede social, você tem lá uma realidade. Eu quero esse trabalho. E aí a expectativa. Isso tem um pico de dopamina e adrenalina. Só que, para chegar nesse trabalho, você tem um período de plantio gigantesco. E é esse inverno que ninguém quer viver. Todo mundo tá toda hora abrindo uma janela nova, uma nova janela de expectativa, achando que vai ser tudo diferente. Mas o grande problema está sendo transportado de empresa a empresa, porque essa pessoa não está se autoavaliando, ela não está definindo o que é o objetivo para a vida dela, né? Então, esse contexto todo, hoje, eu acho que o fato de você ter muita opção, não tem lugar pior que a dúvida. É isso Tá aí. entendendo? Quando você toma uma decisão e ela é errada, pelo menos você caminhou, né? Você testou. Hoje não, hoje as pessoas querem ter certeza que vão sair daqui, vai ter um caminho concretado até a presidência da empresa. Isso não existe, não é verdade? E que alguém vai abrir para ele. Exatamente. Venha, né? Então, quando a gente fala do legado, a gente está falando de autorresponsabilidade. Peraí, as pessoas estão delegando durante muito tempo. As pessoas delegaram a carreira delas à empresa. A empresa que avaliava, a empresa que dizia se ela estava pronta ou não, a empresa que fazia os processos de treinamento. Quantos currículos eu peguei? E eu falo, cara, cadê os seus cursos? Cadê? Ah, não, mas é porque eu fiz só os que estavam na empresa. Então, qual é a tua autogestão sobre a sua carreira? Quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo você tem na sua vida? Porque se você não tem objetivo, quem não sabe por onde vai, qualquer lugar serve. Isso. Tá entendendo? Então, assim, você tem que entender. Vamos, né, alucinar. O que você quer para daqui 5 anos da sua vida? O que você quer daqui 3 anos? Vamos construir? A partir de agora, o que você tem que fazer para daqui 3 anos você estar no lugar que você quer? Então, a gente chama muito as pessoas para isso, né? Para a pessoa parar de ser educada só pelo comparativo e começar a investir, a ter autorresponsabilidade sobre o caminho que a vida dela vai tomar, né? Isso mesmo. E eu acho que é nesse ponto que talvez isso demanda um esforço, e nem todo mundo está preparado para isso, Não. que é o mundo customizado. E é a própria maturidade, né? Porque para chegar nessa autorresponsabilidade, eu preciso ser muito maduro, né? Para apontar aquilo que eu falhei, eu quero mudar, e aquilo que realmente compete a outrem. E que pode ser um CNPJ, pode ser um CPF. E esse ponto, irmãozinho, que a Aline falou que é importante, que é o danado do espelhamento, né? O LinkedIn, ele virou uma grande vitrine de tudo, do que presta e do que não presta. Eu tenho um grande amigo que eu amo de paixão, e eu proibi ele de acessar o LinkedIn. Proibi. Porque ele fica tirando print do LinkedIn e mandando para mim. E aí eu digo, você sabe que por trás dessa foto aqui, isso aqui é tudo falsidade. Você conhece esse fulano, conhece essa fulana, sabe que essa fulana tá perambulando, sem a alma, caminhando no corredor da empresa e tá aqui, ó.
Então, isso causa um estresse. Porque você acha que você está sempre devendo na sua carreira. Olha como o outro está melhor. Você não está devendo, você está muito melhor, porque você sabe o que está por trás dessa foto, criatura. Então, para de olhar o LinkedIn e botar proibido. Se você me mandar essa foto, eu juro por Deus que bloqueio você. Né? E aí a gente ri muito sobre isso, mas é isso. Eu olho essas redes sociais, seja ela uma influencer qualquer que está vendendo ali, sei lá, batom, ou seja, aquele cara que está vendendo uma carreira maravilhosa que a gente sabe que não é real, isso causa na gente um débito. Né? Tô devendo alguma coisa para alguém ou para minha carreira. Você que vem, Joãozinho, de tantos anos e que agora é um grande mentor, está se tornando esse grande mentor, o que dizer para uma pessoa dessa? Né? O que dizer? Como utilizar um LinkedIn sem que você, no final do dia, dê uma facada no seu coração porque você acha que está em dívida com a vida ou com a sua carreira? Outro dia, estávamos numa reunião, falávamos sobre isso, eu, Aline e o outro sócio. Porque toda a mídia social permite que você escreva e fale qualquer coisa. Pois é, Né? né? E é muito engraçado quando a gente lê determinadas coisas, e eu uso bem o LinkedIn, né? Bastante. E eu falo, mas isso aqui não é ele. Isso, João. Ele não pratica isso. Isso, João. Mas é o que ele vende, né? E é duríssimo isso, né? Porque é uma grande massa de pessoas que lideram ou geram equipe. Porque há uma diferença muito grande de gerir Isso. e liderar, Isso. né? Então, como é o entorno, né? Como é que essa equipe, liderada por essa persona, como é essa tratativa, essa relação, né? Qual é o impacto que ele gera, né? E essa coisa tão grotesca, né? Porque você olha e fala, mas não tem nada a ver com ele. E ele está trazendo algo que ele não pratica. Isso. Então, eu sempre acreditei que, você falou aí de exemplo, né? Exemplos, assim, um grande líder, depois que a gente escolheu o nome, Legado dos Mentores, a gente precisa deixar algo que nós praticamos, o que a gente permeia de verdade, né? Então, assim, para você ser um grande líder, você tem que deixar grandes exemplos. Eu não vou entrar aqui no mérito do que eu entendo como exemplo, porque ramifica, né, para uma série de situações, mas quando o profissional que você lidera olha para você e fala, esse tem legitimidade, esse pode falar. E aí, trazendo à luz também que você trouxe, né, Ana, assim, de fato, a rede social, seja o LinkedIn, o Instagram, ou qualquer outro canal, né? Ele mobiliza muito, né? A gente percebe, e aí de novo eu quero trazer aqui a questão das gerações, né? O que eles acreditam, o que eles buscam, né? E trazendo para a realidade do mundo corporativo, porque o profissional ele fica muito mais voltado na sua agenda para o trabalho, deveria ser para o trabalho, do que em casa, né? Então ele tem acesso a muitas informações e ele faz um cruzamento do tudo que ele está vendo versus o que ele busca dentro da empresa. Aí um pouco do que a Aline falou, né? Então eu quero ser presidente, tá bom, mas como? Como chegar lá? Como chegar lá? Isso. Né? Você tem feito o suficiente para... Consistentemente. Isso não tem nada a ver com trabalhar muito ou trabalhar pouco. Isso tem a ver com um propósito, que é que ele quer, né? Porque a gente sempre trabalhou muito, né? E a gente não percebia que a gente trabalhava muito, mas a gente tinha um propósito, a gente queria chegar lá, né? Então, eu acho que são questões que estão aí, né? E, de novo, eu invoco as gerações que estão chegando, né? Eu adoro conversar com essa geração, né? A garotada, é fantástico você conversar com a garotada, né? Porque quando ele percebe que pode confiar em você, gente, eu não sei se vocês já viveram essa experiência, ele abre o coração de tal maneira e ele acredita em você. E ele vai seguir, e ele vai olhar e falar, mas esse cara fez isso. Ele está falando porque ele fez, né? Mas isso está se confundindo muito com os interesses das empresas, né? Eu fui executivo de banco, então eu sabia exatamente, né, o que a gente precisava buscar. Existe uma coisa simples em empresas, chama planejamento estratégico. Ele norteia, né, todo o movimento da empresa em prol desse planejamento que foi discutido previamente, que foi validado por pessoas que, de fato, comandam a empresa e tem uma cultura
Toda empresa tem uma cultura, tem sua missão e tem seus valores. Então, para mim, é de forma muito pragmática entender, ora, como executivo eu tenho um planejamento a seguir, estratégico, ou seja, estou falando da empresa, do negócio, do resultado, né? De todo o ecossistema. E do lado de cá, cultura, missão, valores, eu sei como caminhar. Logo, fica fácil para mim nortear o que está escrito. E, por fim, as grandes empresas também têm uma coisa chamada código de conduta, né? É só entender o que está lá. Então, eu fico muito decepcionado quando eu vejo alguns profissionais que estão no mercado ferindo o código de conduta, ferindo a missão, ferindo a cultura, né? E se intitulando como uma grande referência, como líder. E aí, para mim, honestamente, me choca bastante, né? Eu entendo que essa coisa ela não converge para a direção correta. E tudo isso é a leitura que o liderado faz. Simples assim. E o líder não pode nunca subestimar a capacidade de leitura do liderado. Ele está percebendo. Eu sempre disse isso, né, para quem eu liderava, né? O liderado, ele percebe o seu corte de cabelo, se seu sapato está limpo, como você está trajado, o seu repertório, como você se comporta em qualquer ambiente. Isso é muito sério. Então, quando a gente fala de formação, né, Aline, assim, a gente está falando de uma coisa que é um processo. Ah, não, mas como é que você vai chegar a presidente? É passando por essas etapas, tendo um pouco de cuidado com determinadas coisas, né? Então, é isso que eu acredito. Eu acho que é isso que as empresas precisam ter um olhar diferente. A NR1 entra em vigor agora, né, em 2026, imagino. Mas é lei. Precisa ser lei? Tudo bem, tem um caráter específico, mas é porque as empresas não se prepararam antes para evitar que determinadas coisas acontecessem, né? Esse distúrbio, as pessoas doentes, né? E quando a gente atende, né, Aline, as pessoas, assim, a Aline sempre costuma dizer, ninguém vai chegar a você, João, sã, né? Vai chegar e não vai chegar bem. Vai chegar com algum problema. E quando a gente se depara, né, com algumas situações, aumenta mais ainda a nossa preocupação. Por isso que eu falo que daqui a 10 anos, eu não sei como as empresas estarão. Precisa, sim, de um compromisso maior por parte das organizações. E aí eu não sei quem é o persona que vai meter a mão nesse negócio, falando, não, agora nós vamos ter que dar um passo. Talvez a NR1 facilite um pouco mais e ajude as empresas a repensar. De novo, eu acho que tem muita coisa, né, pra gente debater aqui. E uma coisa que me chamou a atenção, um assunto que me chamou a atenção, é essa questão de você se espelhar no seu líder. Pro bem e pro mal, né? Eu vou ter aqui um líder que eu vou admirar e quero seguir, quero replicar, né, essa conduta e esse modo de vivendi, ou até operandi, mas eu também posso ter um líder que eu não quero ser de jeito nenhum. E aí vem esse choque de gerações que o João tanto trouxe aqui. Ele observa como você se veste, como você fala, como você se porta, como você se calça. Mas esta nova geração olha tudo isso como demodê. Eu não quero uma roupa formal. A Ana Renata se veste formal demais. Eu quero chegar aqui e trabalhar de bermuda, de chinela havaiana, com o dedão do lado de fora, né, de boné e muitas vezes com uma calça de moletom que eu dormi com ela, uma bermuda de moletom que eu dormi com ela. Então existe esse choque que nós, geração, né, anos 80... menos, e agora anos 2000, precisa entrar em algum momento num acordo. De novo, cada um tem o seu modelo de carreira e cada um sabe o que esperar de si e da vida. E ao esperar de mim, eu quero que alguém, que uma empresa, um CNPJ, um CPF, no caso do meu chefe, ou o chefe do meu chefe, corresponda a esse meu interesse de vida, né? Então, eu quero me vestir assim, eu quero chegar à presidente da empresa. Será que nesta empresa você vai chegar? Né? E aí tem uma discordância entre a leitura de ambiente. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que essa nova geração são os nossos filhos. E aí, isso é muito importante, porque isso não é só uma questão da empresa, né? Hoje, o chefe de 40 a mais, né? Você precisa entender que ele está te vendo como ele vê os pais dele, né? E qual é a grande questão nesse ponto? Essas pessoas, né, para a nossa geração, foi vendido que era só trabalhar muito, fazer faculdade, arrumar um bom emprego, que o pote de ouro estava no final,
não é isso? Só que essa nossa construção criou para eles uma dor emocional que era o quê? Meu pai está sempre trabalhando, minha mãe está sempre trabalhando, eu nunca tenho, né? Meu pai e minha mãe, eu tenho condição, porque acho que a nossa geração trabalhou muito para dar condições, né? E por isso dessa geração, né, em tese, mas que foi oferecido muitas escolhas, porque talvez a gente não tenha tido todas essas, né? A gente fala muito sobre isso, né? Até porque a maioria das pessoas que chegam pra gente já está aqui mais ou menos na nossa idade, e às vezes com 40, 45 anos está se questionando, acho que eu escolhi a carreira errada. Eu falo, não, você não escolheu a carreira errada, ela deu certo até aqui, mas a partir daqui precisa se reinventar, né? É uma outra pessoa, não é a pessoa de 20 anos, né? Se tá a pessoa de 45 julgando a de 20 que não tinha muito o que fazer, ela só tinha que aproveitar oportunidades. Só que nessa geração existem muitas opções, né? Então, para a nossa geração, trabalhe muito, estude, faça uma faculdade, arrume um bom emprego, case e tenha filhos, e no final da vida você tem um pacote de felicidade. Um pacote de felicidade. E aí muitos de nós estão chegando nesse lugar e falando, cadê o pote de ouro? Não achei ele até agora. Ok. Mas essa geração, ela vem justamente dessa ausência, então ela quer fazer tudo completamente diferente. E aí, esse mundo customizado parece que tudo é muito fácil, né? Então, por exemplo, estudar. Você tem a pessoa que estuda e que consegue um emprego, está dentro de uma empresa, e tem um youtuber que mal fez o ensino fundamental e ganha muito mais. Então, assim, essas opções que existem, parece que isso é acessível para todas as pessoas, mas não é, né? Então, esse impacto tem muito a ver não só com a estrutura empresa, mas muito a ver com a estrutura familiar, né? Então, em muitos momentos, eu atendo muito filhos de ex-colegas nossos, né? E aí eu falo, ok, quais as opções que você tem? Ah, eu quero ser youtuber. Eu falei, então vá testar isso. Vá testar. Fique 6 meses fazendo vídeo todos os dias, veja se é fácil. Lembra de escolher o difícil? É difícil ir pro trabalho formal que o seu pai conseguiu para você. Mas então vamos testar a tua ideia. Eu tô com você. Vamos construir um plano estratégico de 6 meses para você fazer vídeos diariamente e entender se daqui 6 meses vai ser de fato o trabalho. Sim. E aí, a maioria das vezes, a pessoa entende que aquilo não é tão fácil quanto parece, e aí acaba sucumbindo à linha tradicional de arrumar um emprego e, de fato, seguir a linha tradicional. Mas existe muito neles, né? Quando eu tô com essas pessoas, com esses mais jovens, eu pergunto, o que você quer, né? Eu falo, não faz o menor sentido a vida que meu pai levou. Trabalhou muito, né? Nunca esteve em casa. Tem hoje um patrimônio, mas não usa o patrimônio. Como é que ele não tem um iPhone último na mão? Ele usa um telefone, né? Porque para ele o valor não está na posse, o valor está em poder usar as coisas. Tá entendendo? A gente não, a gente tinha posse, a gente queria casa própria, a gente queria carro, a gente queria, né, uma estrutura familiar, a gente queria, de fato, bens. Eles não. A geração deles é uso. Se ele puder usar um computador todos os dias, ele não precisa necessariamente ter esse computador. Se puder ter um carro de aplicativo, imagina, uma boa parte deles chega aos 25, 30 anos sem saber dirigir. Porque isso nunca foi necessário. Mas, Julie, você não acha que isso por trás esconde um falso interesse em não ter que fazer? Então, por exemplo, eu só quero usar o computador e não quero tê-lo porque eu não quero trabalhar para comprá-lo. Então, a nossa geração olhou para trás e disse, poxa, meus pais não tinham uma casa própria, meus pais não tinham esse carro e eu vou batalhar para ter. Ou eles batalharam para ter e me ensinaram que só batalhando eu consigo. Nessa geração já nasceu tendo, né? Nascendo tendo, se está aqui à minha disposição, por que eu vou me esforçar para ter? Eu só vou usar por 5 minutos. E aí vem embalado sobre esse argumento de que eu não preciso possuir, só preciso usar. Não é verdade, porque se eu quero usar, é porque me é útil. E se me é útil... Alguém possui. Alguém possui. Então, é uma discussão, e aí o João tem um ponto que é muito importante, que é um grande desafio dos RHs, porque como chegar nesse ponto ótimo? Se é que existe um ponto ótimo, como eu vou trazer este jovem, que daqui a pouco será minha filha, que hoje tem 14, e com a minha filha, eu feliz ou infelizmente, não sei, cada um vai julgar e julgue e fique à vontade, mas eu educo minha filha, lá fui educada, né? Eu digo para ela que sentada só chega problema, porque o resto a gente tem que correr para conquistar. É isso. Sentado não chega nada, só problema. Problema, vai tocar o telefone, alguém vai te dizer alguma coisa ruim. Mas o que é bom tem que trabalhar, tem que suar, né? E de novo, você tocou num ponto que eu quero jogar agora pro João, que é
Eu preciso ter felicidade no trabalho. Todo mundo acha que o verbo é precisar. Não é isso, é desenvolver felicidade no trabalho. Eu brinco com meus chefes ingleses que eu não venho para cá para trabalhar. Toda segunda-feira eu acordo e falo para mim mesma, estou indo me divertir. Porque eu amo o que eu faço. Eu Alteração escolhi de percepção. a dedo as pessoas com quem eu trabalho. É isso aí. Né? Eu entrei nessa empresa, só tinham 26 pessoas. Hoje estão quase 200, escolhidas a dedo. Então, a cultura que aqui a gente emprega porque foi construída. E aí, o João também, eu quero que você comente isso, João, como mentor também, a cultura não é o que o RH diz e nem o que está na parede. A cultura é construída por cada um de nós. Se eu falo todo dia, como gestora, que a empresa quer esse perfil, e cada um aqui pratica outro, mas não tem RH que segure isso. Não tem pintura de parede que segure isso, porque as pessoas estão indo contra a maré. Como é que, como é que a gente equilibra Gente, isso? assim, esse tema é bastante instigante, né? E vou trazer minha percepção sobre. Eu comecei a trabalhar em banco em 1981. Era tudo diferente. Quando iríamos contratar um profissional, a gente fazia uma entrevista presencial, né? E eu costumo dizer que a gente mergulhava na alma do cidadão. Uhum. E ali você extraía a sua percepção, inclusive sob o ponto de vista caráter. Existiam algumas perguntas tão simples de fazer, né? E eu exercitei bastante isso, que eu contratei na minha carreira, mas muita gente, como também desliguei muita gente, por várias situações, né? E normalmente o candidato ele fala determinada coisa que você consegue perceber se você está contratando o profissional certo Perfeito. ou errado ou não, certo para aquela posição, Adequado ou não adequado? adequado ou não para aquele momento, para aquela posição, para aquele descritivo da vaga e tudo mais. Essa coisa se perdeu. As coisas não são assim hoje, né? Abrindo esse hiato e saindo de 80 para 2025, né? Hoje os RHs delegam a um prestador de serviço a condição de fazer. E por trás disso tem um interesse econômico Isso. de quem presta serviço para qualquer Ocupar a empresa. vaga. Ocupar a vaga. Se ele ocupa a vaga, ele recebe por isso, né? E é até um papel também do próprio Headhunter, né? Ele trabalha assim, né? Ele é contratado por uma empresa, enfim. E eu acho que se perdeu muito nessa questão de você mergulhar na alma e saber. E aí eu quero fazer um paralelo com o que você trouxe. O grande segredo, na minha visão, para uma empresa ter sucesso, está na escolha das pessoas. É isso aí. Tão simples quanto isso. Se você tem, aplicando o teorema de Pareto, 80 a 20, 80% de pessoas que você confia, e é fácil saber quando você pode confiar ou não, né? E 20, a empresa segue. Mas imagine você ter 80 que você não confia e 20 que você confia. Então você tem um problema. Isso mesmo. Existem algumas empresas na atualidade que têm esse problema. Mas, João, por que você fala que a empresa não pode confiar? Porque a partir do momento que o profissional, e aí eu estou trazendo aqui muito pelo lado da liderança, né? Estou falando da alta gestão. Quando ela está pautada, calcada na sua remuneração, no status do seu cargo, no seu empoderamento, ela não tem um compromisso que a empresa busca que ela deveria ter para cuidar desse ativo que se chama as pessoas. Então, o ponto inicial é a escolha das pessoas. Como é que você faz isso de forma que você erre menos, né? Então você vai se deparar com algumas situações também que você entrevista, você checa o que deveria checar, você coloca o profissional para trabalhar e depois ele se rebela de tal maneira que você fala, caramba, mas não foi isso que eu vi na entrevista. É claro que as pessoas também se travessem, né, de uma persona que você não consegue capturar tudo. Mas eu acho que o ponto é esse, a formação das pessoas passa também pelas escolhas. Então eu vivi uma experiência que eu tive um líder que ele falava assim, a gente precisa escolher bem as pessoas. É isso aí. Nós não estamos nesse momento preocupados, né, com o negócio ainda. Nós vamos voltar para o negócio, mas vamos definir aqui a equipe que a gente deveria... Com quem a gente quer lidar. Com quem a gente quer lidar. Então, e aí só para fechar, eu falei aqui de comunicação, eu falei aqui de relação, eu falei do interesse do negócio. Tudo isso incorre na comunicação, gente. Assim, eu escolhi as pessoas certas
elas sabem para onde caminhar, Sim. elas confiam na liderança, logo tudo converge. Não precisa você ficar replicando. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Eu tive um líder que não precisava falar. Já estava tudo alinhado, a gente sabia o que deveria fazer, né? Então, e que vocês conhecem, então, assim, não existia preocupação e ele confiava muito. E tinha outra coisa que a gente pode falar que é delegação, né? É assim, eu falo que você está empoderado para tomar decisões, mas você não está, né? E aí, de novo, volta para o líder. Como é que você delegou? Era o momento certo? Ou você delagou, né? Que é Se delegou para a pessoa certa? Delegou para a pessoa certa? E essa pessoa tem talento para isso? Essa pessoa Isso. tem talento, essa pessoa Perfeitamente, tem Li. talento, essa pessoa quer isso. Tem também né? essa abertura para. E aí, Li, eu queria puxar um assunto. Eu sempre falo para os meninos e falei isso ontem na nossa reunião de alinhamento. Você foi a pessoa que deu uma guinada de carreira mais impressionante que eu já vi. Eu não tive o privilégio de conhecer outra pessoa que saiu de onde você saiu e chegou onde você chegou numa transformação radical. E aí eu queria que você ajudasse aqui o nosso público, porque aqui é tudo executivo, né? De vários níveis. Quando foi que você entendeu que isso aqui não cabe mais para mim? Quando foi que você entendeu que agora eu preciso mudar? Porque se eu continuar isso aqui, a minha vida vai ser arruinada. Isso aí. Foi um processo de muita dor, assim, que foi vivido muito no silêncio, sabe, Ana? Eu acho que cada um de nós tem uma missão nesse lugar aqui, nessa terra. E durante muito tempo, eu segui essa linha do vou ter sucesso e vou chegar em algum lugar porque preciso, né, estar numa posição de destaque e tal. Então, eu gosto de dizer que durante muito tempo eu fiz o que precisava fazer. Porque eu vinha de uma realidade muito humilde, muito pobre, né? Minha mãe foi empregada doméstica, meu pai era mestre de obras. Então, assim, ter sucesso na vida, né? Sair de um momento, de um lugar de escassez, era muito pelo trabalho, ter que trabalhar muito. Graças a Deus, fui educada numa casa, minha mãe era empregada doméstica, a gente morava na casa dos patrões dela, mas fui educada por uma italiana incrível, assim, que me proporcionou muita educação, porque me tinha como uma filha. Sim. Então, na visão da minha família, né, meio que tinha um destino pré-estabelecido ali. Mas o fato de ter tido acesso a isso, e eu lembro muito da minha madrinha dizendo para mim todos os dias, onde você nasceu, você precisa estudar muito para chegar em algum lugar. Sim. E ela tinha sido, né, ela era herdeira, enfim, de uma fortuna imensa, tinha joalherias pelo mundo inteiro e tal, mas ela falava, olha, eu nasci aqui, mas você, para chegar em algum lugar, você vai ter que estudar muito. Então, isso veio no meu DNA, assim, no meu DNA não, mas ali da minha pequena história. Daquele primeiro momento ali de estabelecer. Então, eu sempre estudei demais, sempre gostei muito de estudar. E, ok, fui tendo oportunidades e fui aproveitando as oportunidades. E se você dissesse para mim que eu ia chegar onde eu cheguei, quando era criança eu sonhava com isso, não tinha a menor ideia. Fui aproveitando a oportunidade. Só que tinha uma coisa muito latente. Eu lembro muito, na minha primeira faculdade foi administração. E eu me lembro muito, estudando durante o período da faculdade, estudando muito sobre RH, estudando muito sobre marketing, porque eu queria muito as áreas de humanas. Sim. Daquela formação. Eu tinha que ter a formação, né? Que era, né, enfim, foi um esforço imenso, mas a gente, né, conseguiu. Mas eu era muito dedicada àquilo que era de humanas. Eu gostava muito das pessoas. E fui aproveitando oportunidades e tal. Só que acho que chega um momento da nossa vida que o nosso propósito começa a se descolar do que a gente está fazendo. E aí, em muitos momentos, dentro da realidade que a gente estava, eu falava coisas que eu não acreditava. E eu falei, gente, até onde isso vai acontecer? Eu acho que o meu processo de adoecimento aconteceu muito por isso, porque eu estava falando coisas que eu mesmo não acreditava. E aí algumas coisas foram acontecendo, e quanto mais eu trabalhava, mais eu dedicava, eu entendia que aquilo não tinha retorno, não vinha. Então foi uns 2 anos de sofrimento muito grande. Mas, de novo, voltar a estudar, a me alimentar daquilo que fazia sentido para mim, me dava sustentação para continuar. Não, tô aqui para ganhar dinheiro. Eu lembro que em um momento eu tô aqui para gerar o resultado. E aí, em outro momento, eu falava, não, eu tô aqui contribuindo para que as pessoas realizem sonhos. Eu ia ressignificando a razão pela qual eu estava naquele lugar fazendo aquele trabalho. Até a hora que, de fato, eu já estava muito doente, e aí você vai tentando, né, suprimir esses efeitos, né? E aí, num dado momento, eu falei, gente, isso aqui já não faz o menor sentido.
eu não vou conseguir tocar isso mais. E aí foi, de fato, não foi uma decisão. Eu tive, de fato, uma paralisia temporária dos braços. Um dia que, enfim, já estava tomando muita medicação, tinha um problema de coluna muito efetivo, tomava medicação para dormir, para acordar, tomava tramal morfina para dor na coluna, né? E isso eram coisas que aconteciam que quem estava ali em volta ele não sabia, ninguém sabia, né? Eu lembro de muitas vezes ir para as nossas reuniões, não com você, porque já não era você minha gestora naquela época, mas com bolsa de gelo nos cotovelos pela dor que eu sentia. E eu não conseguia ficar sentada assim. Eu trabalhava basicamente sentada no chão com o computador no colo, porque a coluna já tinha ali uma questão muito à frente, então a medicação era necessária, não tirava dor, mas aliviava. E aí, quando isso aconteceu, eu falei, bom, daqui é pra morte, né? Não tem muito o que fazer. Quando eu tive a paralisia nos braços, eu falei, né, eu vou morrer aqui dentro. E assim, eu tava tendo essa conversa com o João ontem, né? Em muitos momentos, nada disso é fácil, porque tudo que eu queria era que alguém me demitisse. Que alguém chegasse e falasse, Aline, já deu pra você, vai com Deus. Porque você tem toda uma carga do quanto você é referência dentro da família. Eu fui a pessoa que cheguei mais alto. Sim. Então, assim, eu sou o exemplo, eu era exemplo para minha família inteira. E quando você faz uma mudança assim, né, você vai desistir de tudo aquilo que você trabalhou a vida inteira. A minha única certeza é que eu nunca mais ia ganhar o salário que eu ganhava dentro desse contexto, na minha cabeça naquela época. Sim. E aí foi, de fato, né, trabalhando, ouvindo, estudando, e fortalecendo. E mesmo assim, no dia da decisão, ainda foi uma decisão, né? Porque não tinha como me mandar embora. Eu tinha um mega resultado. Como é que ia me mandar embora? Não tinha como. E eu lembro dessa conversa com o meu chefe na época. Eu falei, olha, eu não tô legal mais e tal. Ele falou, não tenho como te demitir. Como é que eu pego as tuas notas? Eu preciso de 3 notas baixas para poder, de fato, validar a tua demissão. Eu falei, eu não sei o que você vai fazer. Me ajuda a sair, porque eu tô doente e, de fato, ali na frente eu vou virar um problema para você. E aí, ok, aconteceu. E eu falei, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, tá, Ana? Não tinha a menor ideia. Eu saí e falei, ok, agora eu vou recuperar minha saúde. E aí comecei a fazer uma série de tratamentos complementares de coisas que eu não fazia ideia do que era. Mas falava, olha, isso aqui pode melhorar a tua situação? Eu ia lá fazer o tratamento. Eu fiquei 1 ano fora, né, mais ou menos no mercado. E justamente esses tratamentos foram me trazendo de volta para a vida. Eu tinha uma indicação cirúrgica para hernia de disco e basicamente esse negócio se arrumou. E eu não precisei da cirurgia. E fui deixando as medicações e tal, e eu falar. E aí depois, né, estudando muito medicina hegemônica, que é uma linha que eu adoro, que fala que toda emoção tem um efeito físico. Eu fui entendendo por que cada coisa, cada uma daquelas coisas se manifestavam no meu corpo, e de fato, eu fui corrigindo tudo isso. Eu junto nem com a dor de cabeça. Se eu tiver com dor de cabeça, eu vou falar, olha, tô usando tela demais, preciso beber água, deixa eu dar um tempo. Porque basicamente a dor física, ela é um sinal do teu corpo. E aí, a partir daí, né, eu fui vendo, estudando e falando, cara, isso aqui é muito legal, preciso entender como isso funciona. Isso aqui é muito bom, preciso entender como isso vai funcionar, como isso, né, o que está por trás, o que eu preciso estudar para trabalhar com isso. Porque de lá eu já vi um monte de gente que ficou dentro do banco doente, não sabia que estava doente. Isso mesmo. Era o que eu ia tocar nesse. É porque a gente trocava remédio tarja preta em mesa de reunião. Se dava tudo bem. Todo mundo E aí naturalizou isso, normalizou. tomar remédio é algo que dá uma falsa sensação de controle. Isso. Durmo, acordo, tem foco, né? Capa dor. Então, assim, dá uma falsa sensação de que você está no controle das coisas. Mas, na verdade, você está criando uma dependência imensa, porque cada medicação ele vai causar uma alteração, ele tem um efeito colateral, né? E aí foi nesse lugar aí que eu falei, talvez aqui tenha um caminho, talvez. E aí eu lembro que comecei a trabalhar sozinha num cowork, fechei um cowork em Santos e outro em São Paulo. Eu conheço mais gente em São Paulo, vai ser mais fácil de fazer negócio lá do que aqui, né? E aí comecei a atender um cowork. Meus primeiros clientes, como hoje, até hoje, 80% dos meus clientes são as pessoas do mercado, são pessoas de performance, né, que estão com algum tipo de distúrbio já se manifestando ou estão precisando melhorar a performance. Meus primeiros clientes foram os meus colegas de banco. Então foi vindo um e outro, e daqui a pouco vinha um, e vinha a mulher, e vinha o filho, e foi assim que eu passei 5 anos, basicamente 4 anos e meio, sem fazer nenhum tipo de propaganda paga, por exemplo. Era só no orgânico. As pessoas me viam no LinkedIn, as pessoas me viam no Instagram. Hoje tenho no LinkedIn 30 mil seguidores que aconteceram. Não foi algo que foi planejado. Mas aconteceram por quê? Eu preciso falar sobre isso. Eu preciso dar visão sobre isso. Eu preciso que as pessoas... Eu sei como aquela pessoa está se sentindo. Tem muitos clientes que falam para mim assim, eu não consigo ter outra pessoa comigo porque as pessoas não vão entender o que é dia 30 no banco. Né? Um outro profissional, a minha terapeuta, não vai entender. Então eu preciso de você comigo porque você entende o que acontece lá dentro.
Então, hoje, essa grande transformação, se você me dissesse há 5 anos atrás, quando de fato eu falei, não dá mais para mim, me ajudem a sair, né? Quando isso aconteceu, eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer. Como eu, assim, sou muito tranquila para dizer, eu não sei o que vai acontecer, né? Em junho, eu e o João estávamos começando a brincar sobre isso, né, João? Eu falei, João, vamos testar? Foi o João Joelson, a gente fez uma conversa informal no sábado de manhã. Olha, a gente tá com uma ideia e tal. E eu falei, vamos testar até o final do ano e vamos ver o que que dá, o que que vai acontecer. E hoje, basicamente, no próprio fluxo orgânico, a gente já tem uma esteira de um monte de pessoas, né? Um monte de mentorados e gente para entrar e propostas e mercado. E a gente sabe o que vai dar certo? Não, foi o que eu falei para o João. Direção e menos velocidade. Vamos ver quantas pessoas a gente tira do ponto A do ponto B. E aí a gente entende o modelo todo. Não existe construir uma coisa sem saber se a gente de fato consegue entregar aquilo que a gente promete. Então, tudo isso foi acontecendo de forma muito orgânica de verdade, assim, as pessoas se conectaram. O meu único ponto eu preciso sinalizar para as pessoas que se sentir dessa forma não é normal. Oli, você usou uma dor para uma grande transformação. Exato. E isso é muito visceral, Ana. E você foi mascarando a sua lucidez com justificativas. Eu tô aqui por causa disso, eu tô aqui por causa daquilo, eu tô aqui por causa daquilo. E aí você trouxe um ponto gente, é difícil de discutir isso sem a gente adjetivar, e eu não vou adjetivar, porque embora eu seja executiva, eu sou jornalista, então eu não adjetivo, né? É que o RH te olhava como uma grande performeira, mas não enxergou a tua doença. O RH, eu gosto de voltar nesse ponto, não é nem o RH, tá? Acho que todo mundo que estava no processo ali, e durante essa construção, eu vi muitas pessoas adoecerem, muitas. E o meu olhar também era esse olhar de batida. Então eu olhava e falava, fulano é fraco. Isso, porque você vai justificando. Não aguentou? Fraco. Fraquinho. Pra lá. E aí, no dia que eu comecei a adoecer, eu falei, gente, quantas pessoas eu julguei nesse processo. No caminho. Isso aí. E eu perdi o controle em várias situações, Ana. E assim, quando eu trago o João para esse lugar, eu falei, eu pensei comigo, precisamos de um preparo específico para os líderes. Por quê? Porque os meus chefes não sabiam o que fazer comigo. Isso. Eu era uma pessoa de muita performance, só que a minha mesma força para fazer era a força que eu entrava numa reunião. Então era muito normal eu perder o controle numa reunião e discutir com as pessoas. Por quê? Porque eu tinha tanto investimento energético no meu trabalho e que ele seria a solução de tudo na minha vida, que eu criava expectativas, né, de que a empresa tinha que me devolver muita coisa. Então eu falava, cara, eu tô aqui, eu tô trabalhando, eu tô entregando, eu faço trabalho às vezes de 2, de 3, de 5, né, que às vezes as pessoas eram promovidas, realocadas, e eu ficava sozinha na área, atendendo o Brasil inteiro. E aí eu falava, gente, eu tô aqui fazendo tudo que me mandaram fazer, e por que esse resultado não chega? Não chega. Exatamente. E aí, assim, infelizmente a gente vai ter que fazer outra pergunta. Pegando esse olhar aqui, João, e você agora como mentor, o que dizer para um líder? Dizer, do ponto de vista de esta pessoa de altíssima performance, ela está entregando além do que é necessário fisicamente, emocionalmente, para chegar àquela performance. Como identificar? Como agir? Como conduzir? Né? Aqui na empresa nós tivemos e temos pessoas que a gente sabe que tem uma condição especial, uma condição familiar especial, uma condição emocional especial, e que a gente precisa endereçar de um jeito especial. Eu sempre falo, ninguém aqui tem privilégios, mas somos pessoas individuais, com as suas individualidades, que, portanto, as individualidades têm que ser endereçadas também. Como preparar um líder para ter esse olhar? Gente, assim, esse papo é muito rico, né? O tempo não é suficiente para a gente falar de tanta coisa, porque isso reverbera em várias situações. Me ocorreu, eu tive uma lembrança agora, você discorrendo aí sobre o tema, de uma garota que eu gerenciei em 1998, eu era gerente da filial, e eu passei por trás da cadeira dela e percebi que ela não estava bem. Percepção. Eu percebi, ninguém me disse, ela não me comentou nada. Só que ela demonstrava, eu acho que o exemplo aqui é apropriado, que ela não estava bem, porque sempre que eu chegava, ela estava com um sorriso no rosto, bastante comunicativa,
E eu parei e pus a mão aqui no ombro. E perguntei, tá tudo bem? E ela desmoronou. Estamos falando há quantos anos? 17 anos, isso ou mais. E ela falou, João, não está. Ele falou, você pode ir ali na salinha que eu uso? Eu falei, posso? Eu falei, por favor, estou aqui para te ouvir. E ela falou, eu estou com uma dificuldade tremenda de fazer o meu trabalho TCC da faculdade. Eu não tenho tempo. Né? A gente chega cedo, sai tarde, tem muita demanda. Ele falou, seu problema é esse. Quantos dias você precisa? Eu estou trazendo aqui um fato real. Real. Ele falou, João, eu só preciso de um dia. Tá bom, então pode ir para cá. E ela foi, né? Do dia da apresentação, ela me reconheceu publicamente. E ela trouxe esse fato. Então, eu acho que a liderança precisa perceber determinadas coisas. A liderança não precisa ser leniente com nada. Até porque a liderança, ela tem que entregar para a empresa algo que é requerido do papel que ela exerce. Tão simples quanto isso. Agora, como equilibrar isso? Cuidando das pessoas, que esse é o maior ativo. Então, quando eu falo dessa equação, né, muito se fala em alta performance. Time de alta performance. Bacana, bonito. Como montar um time de alta performance se você não permeia a confiança entre os membros da equipe? Então a gente vê muito, né, o carrinho por trás, eu costumo dizer isso, né, carrinho por trás, muita coisa acontecendo que não é, sob o meu olhar, sob a minha crença, eu não faço, não o faria, mas hoje, né, Aline, eu tenho uma visão, eu falo, essa coisa existe, ela está lá. A questão é como eu posso permear esse mundo corporativo, esse ambiente tão hostil, me defendendo e preservando a minha saúde mental. Então, as escolhas de tomar decisão, assim como foi com a Aline também, quando eu rompi também com algumas empresas, é que aquela coisa não se parecia mais comigo. Aí você tem que romper. Só que para isso, essa decisão é uma decisão difícil de tomar. Não é simples tomar uma decisão assim. Acho também que isso não tem nada a ver com vivência, idade. Não, isso tem a ver com o que exatamente você quer. Qual é o seu propósito? Porque um dia, né, gente, assim, hoje eu tenho 60 anos de idade, tenho muito orgulho de dizer que cheguei nessa idade. Tá ótimo, viu, João? Você tá ótimo. Criei meus 2 filhos, encaminhei meus 2 filhos, e aí você olha para trás e fala assim, hoje eu tenho a liberdade de tomar algumas decisões que talvez há 10, 15 anos atrás eu não teria, né? Então conquistei essa liberdade, mas a gente precisa, né? E aí por isso que eu invoco aqui sempre a área do recursos humanos, porque é um nome bonito, recursos humanos. Legal, bacana, né? E aí você faz aqui essa conexão com cultura, missão, valores, né? O que de fato as empresas estão buscando. Então, eu tô sempre explorando bastante isso, porque o profissional, seja ele de que geração ele for, ele está sendo guiado de alguma maneira. E essa coisa da comunicação, ela é tão séria. Perceber, comunicar bem, respeitar o outro, né? O outro percebe quando ele está sendo respeitado. Eu já tive lideranças, e vocês também, que não respeitavam a gente em nada. Então, quando eu falava determinadas coisas que eu não aceitava, eu falei, desculpa, eu vou fazer um caminhão de ressalva na tua fala, porque, assim, desculpa, primeiro você tem que praticar isso, né? Você está me falando, você tem que praticar, né? Então, e essa coisa é muito louca. Então, só fechando assim a questão, a gente vive num mundo capitalista, certo? Sim. A sua empresa precisa dar lucro. Simples assim. Ora, o mundo é capitalista, a sua empresa precisa dar lucro. Como é que você dá lucro? Não adianta você colocar só no papel e conceituar que. Não. Você tem que praticar, você tem que ser exemplo. Então, mais uma vez, assim, jogando com a linha do tempo, 10 anos, eu também tenho filhos que são geração Y, estão aí no mercado e costumo orientá-los, né? E é uma coisa interessante, né? Porque sempre que meu filho me pergunta o que fazer, eu falo, olha, eu faria de tal jeito, de tal maneira, né? Dando o peso necessário à minha geração, de onde eu vim, né? Todo o sofrimento que a gente carregou para chegar até onde a gente chegou, mas deixar uma contribuição para que ele decida.
Por quê? Porque uma hora ele vai olhar para trás, por isso que eu fiz menção à minha idade de 60 anos, são 6 décadas, e você vai pagar o preço por todas as decisões que você tomou. Sejam certas ou erradas, a consequência, né? Então, a gente encontra muita gente assim, não, mas a empresa é culpada, o meu chefe é culpado. É mesmo? Conte-me mais. Conte-me mais. Né? E qual é a sua parcela de responsabilidade? Né? Li, só para a gente fechar aqui, né, esse enredo que é riquíssimo e a gente poderia ficar aqui a tarde toda conversando, é assim, o olhar e o cuidar para as pessoas, sobre as pessoas, ele é fundamental. Mas o olhar e cuidar não significa o bajular, né? Que isso é muito importante, que é o mimar, né? E eu brinco sempre, até escrevi isso, que assim, o funcionário fala, eu para trabalhar no escritório, eu preciso de um bolo, um café, um cafuné e um iPhone 17, né? Para poder pisar. Então vamos fechar rapidamente sobre o tal do home office, né? Que é tão polêmico e cada vez mais polêmico, e a gente sabe que tiveram empresas, que têm empresas de tecnologia que aboliram o home office dizendo ou vem ou sai, né? E qual é esse limite, né? O que a gente deve oferecer para esse funcionário, seja ele com 60 anos, com 40 ou com 20, né? Em que geração a gente que está aqui, para que seja realmente produtivo. A empresa tem que dar lucro, tem que ser produtiva. O funcionário em casa nem sempre está na sua mais alta produtividade, né? Como é esse limite para que, de fato, a gente possa colaborar para esta busca do equilíbrio emocional e familiar, né? Mas também se comprometer com a lucratividade, porque uma empresa que não é lucrativa não tem funcionário. Então, você não vai ser um home office, você vai ser um morador eterno da sua casa, porque ela vai fechar. Não, e eu vou falar uma coisa, talvez vocês até se surpreendam com a minha fala, tá? E chegam para mim algumas pessoas que, de fato, trabalham em home office e que estão doentes. Isso. Né? Em tese, a pessoa está trabalhando no lar dela, de maravilha. Ontem eu ouvi uma história dessa. Exatamente. Então, chegam muitas pessoas. Uma das recomendações que eu mais faço é tenha um lugar para trabalhar. Por quê? Porque quando você trabalha dentro de casa, se isso não tiver um lugar muito bem definido dentro da sua casa, você acaba misturando muitas coisas. Isso, o doméstico com o trabalho. Exato. Então, a percepção de que eu estou trabalhando, na verdade, você tem ali dentro da sua casa uma série de fugas de atenção, de foco, enfim. E por mais que isso seja confortável, isso acaba criando uma grande confusão na sua cabeça. Sim. Porque você trabalha no lugar que você dorme. Aí, às vezes, no meio do dia você está morrendo de sono e à noite você deita e você não dorme. É isso mesmo. O cérebro, ele precisa setorizar coisas para que você consiga... parece, né, que a gente tem a capacidade de fazer 30 coisas ao mesmo tempo, mas, na verdade, a nossa sustentação de foco ela é muito limitada, né? Se você perguntar para mim qual era a cor da camisa do rapaz que eu acabei de passar ali do lado, meu foco não estava nele. Eu passei, eu vi, mas eu não estava nele, estava no caminho até aqui. Então, o cérebro ele tem, de fato, uma dificuldade muito grande de sustentar foco. Imagina dentro da sua casa que a geladeira está a menos passos, né? Que o celular está do lado, que a TV com Netflix, com aquelas experiências incríveis estão ali. Então, assim, você tem muita fuga de energia. Para uma pessoa que está hoje em tratamento, a primeira coisa que eu falo é defina um lugar de trabalho. Ou você tem um lugar na sua casa que você só vai sentar quando você estiver trabalhando, não é na tua mesa de jantar, é um escritório. Ou, de fato, saia de casa. Se troque e saia de casa para o teu cérebro entender que trabalho é aqui e a sua casa é aqui. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que o home office foi muito importante. Naquele momento de pandemia, precisou acontecer, mas é insalubre a pessoa trabalhar dentro de casa se isso não tiver delimitado. Tá entendendo? Tanto é que na minha casa tem um escritório, comprei um apartamento há pouco tempo, veio um escritório. Eu falei, vamos quebrar esse negócio aqui e virar uma sala de jantar. Eu não quero ter lugar para trabalhar na minha casa. Porque a minha clínica fica 10 minutos da minha casa, se eu tiver que trabalhar, eu tenho que estar lá. Eu não tenho que estar dentro da minha casa. Então acaba que vira um ambiente que tudo está muito misturado e isso adoece demais. Porque você não tem foco em nenhuma das coisas que você está fazendo, nem no que você tem que fazer em casa, nem no que você tem que fazer no trabalho. Essa é uma posição. Outra coisa que né? Seria confortável, é legal, se a gente tivesse educado para isso. Mas a gente não tem um povo educado para ter um escritório dentro de casa e às vezes não tem nem espaço físico para isso. Às vezes o cachorro está ali, a criança está ali, o marido está ali. É muita interferência que faz com que você disperse demais. E isso gasta uma energia imensa, tá? Então as pessoas ficam muito ocupadas no home office, mas talvez nem o seja. Lógico que a gente não pode generalizar, tem pessoas que de fato sabem fazer. Pessoas, caras em casa. Você não consegue.
E tá tudo certo. E é uma grande maioria, tá? Agora, existe também uma questão do home office produção, né? Que agora tem algumas, estava até conversando com o João antes da gente chegar aqui. A gente tem lá uma pessoa que tá com a gente, que a empresa colocou a câmera ligada 24 horas e ela não pode levantar daquele lugar. Então, assim, vamos tentar criar um controle, mas isso também é insalubre. Insalubre. Porque você está aqui, você levanta, você Completamente. toma um café, Isso. você volta, você conversa com o teu colega. Isso. Então, tem muita coisa, assim, eu acho que o contexto do escritório faz muito sentido, lógico que tem uma questão de mobilidade, enfim, mas o contexto do escritório faz sentido justamente para você ter interação social. Um projeto anda muito melhor quando você tem várias pessoas trabalhando no mesmo projeto, no mesmo lugar. Juntos. Exatamente. Compartilhando ideias, compartilhando sentimentos. Até a fofoca faz parte, né? É isso aí. O tal do como é que chama? Do corredor? Rádio peão. O rádio peão, o rádio corredor, até isso faz parte. Exato. Eu Então, assim, tenho o mesmo pensamento que você, a mesma linha. Não sou contra o home office, aqui a gente pratica o home office uma vez por semana. Pratica porque a gente tem que estar compliant com esses novos interesses, sim. né? E faz Mas dizer para sentido, você né? que eu acho que isso é, de fato, salubre, produtivo e interessante para um colaborador, não é. Porque você tem distrações e não é distração para com o seu trabalho. Porque você pode ter uma altíssima produtividade estando em casa. É uma distração para a sua própria vida doméstica. Exatamente. Né? Então, eu acho que tem uma mistura ali que não é sadia. E você não tá com atenção plena em nada. Daí, teu filho tá ali, eu passo o dia inteiro com meu filho, mas não tem atenção à criança, nem ao trabalho, Nem ao né? trabalho. Então fica essa... E você essa tem duas divisão. cobranças, autocobranças, né? Que não são atendidas. Exatamente. Vocês me permitem, assim, eu trabalhei em algumas áreas de governança, né, nessa indústria. Toda vez que você tiver que criar um cercadinho para vigiar alguém, tem alguma coisa errada. Isso, você não precisa vigiar. Eu queria só voltar numa colocação que você fez logo no começo e aí eu não tive a oportunidade de explorar. Sobre a referência que o liderado tem de um líder. Aí você colocou assim, pro bem e pro mal. É isso é o que a gente está vendo aí, né? A questão a gente... vou adjetivar aqui porque eu acho que é super importante. A gente encontra no mundo corporativo muito bajulador. Isso. Muitos bajuladores, né? Seja com o dono da empresa, com o presidente da empresa, o diretor da empresa e tudo mais. Ele não está calcando o futuro dele nele. Está faltando no outro. Então é muito comum quando a gente vê essa liderança sucumbir, ele sucumbe também. Então, assim, acho burro. Uma estratégia burra. Tão simples quanto isso. Uma liderança de verdade, fé, né, que você segue, você não está atrelado a ele. Você se parece com ele, você pensa muito parecido com ele, você vai divergir, tem algumas coisas, mas você segue. E ele, na sua essência, na posição que ele está, ele dá a demonstração clara que ele quer você como um ativo importante para aquela organização. Então, eu fecho assim. A outra questão, que também a gente não pode deixar passar, é a gestão leniente. Isso se confunde por bajuladores, a forma como eu lidero também. Então, se eu gostar do bajulador, eu vou ter dificuldade de enfrentá-lo, falando, vem cá, senta aqui, vamos ter uma conversa séria. Isso é justo, porque eu sou pago pela empresa para exercer na plenitude o meu papel. Eu defendo os interesses da empresa e o ativo é importante também. Então, quando essa liderança ela se permite ser assediada dessa maneira, obviamente ela não está fazendo bem para a empresa. Então, escutei muito, né, e você trabalhou comigo um período, a Aline também, assim, e eu costumo dizer dentro da minha casa, assim, pode falar qualquer coisa do João Neto, mas eu sempre me dispus a sentar para falar a verdade e dar o outro a condição de falar. Agora, se isso se converge para os interesses do meu chefe ou da empresa, isso é outra questão, né? É outra questão. Talvez eu fizesse algumas coisas diferentes se eu estivesse no mundo corporativo hoje. Mas você não pode abrir mão de determinadas coisas. Então, nunca ser leniente com o funcionário. E, de novo, aqui, eu não estou falando de produtividade, se é alto, se é baixa. Eu estou falando de uma questão comportamental. Numa avaliação de desempenho, 70% é o que é dado, é objetivo, está lá. E 30% é o comportamental. A liderança está preparada para ver esse comportamental e avaliar de forma justa. Veja bem, justo não é o que eu penso. Justo é o que está colocado, né? Então a Aline colocou, né, Aline, assim,
Ah, não, mas muita gente perdeu o emprego. Perdeu mesmo. Porque a liderança não estava preparada. E eu também teria aqui um caminhão de exemplo para dizer para vocês. Não, eu quero que você demita fulano e tal. Não, você não vai demitir. Eu não vou demitir. Eu preciso entender. É diferente. Então, eu tenho muito orgulho de dizer isso assim para vocês. Ao longo da minha história, eu quero ser conhecido como o cara que foi lá. O João era duro, ele cobrava muito. Aliás, estava chegando muita gente, trabalhou comigo e falou: João do céu, assim, você era muito duro, cara, mas você era muito verdadeiro. O que é que fica? A dureza ou a verdade? E a pessoa fala: cara, você fez parte da minha história. Né? Eu estou onde estou porque você contribuiu muito. E foi isso que me permitiu aceitar o convite da Aline, né, e do Joelson para estar aqui. Então, muito obrigado. Gente, eu agradeço demais. Isso aqui tá quase um episódio de Dorama, né? 1h30. Eu acho que a gente tem que fazer episódio 2, 3, 4. Vamos criar uma série, já que a gente falou de Netflix aqui. Porque tem muita coisa que eu queria tocar e não dá tempo de tocar, porque senão ninguém assiste, né? Fica muito longo. E aí eu agradeço muito aquilo que vocês trouxeram da maneira mais sincera, honesta, a tua história compartilhada ali, que eu admiro demais. Eu acho que os meninos têm até ciúme, porque eu falo tanto de você, que rola aí uma ciumeira. João, você, que é, né, para muitos e muitos e muitos executivos, foi essa inspiração, e agora tem a oportunidade de fato, compartilhar isso da maneira profissional, como eu digo assim, adotando isso como a sua a atuação única, né? Que não faz mais parte da sua liderança como executivo da empresa. E portas sempre abertas. Tragam o que vocês quiserem trazer. Se quiserem fazer as considerações finais, vocês são muito bem-vindos. Fiquem à vontade. É isso aí. Bom, Ana, você sabe que eu te admiro absurdo, né? Aliás, é uma das mulheres muito fortes e que é uma grande referência. Não só para mim, mas eu acho que é dentro desse mercado, né? Porque a gente tem poucas mulheres dentro desse mercado. E com essa força e com essa coragem de se posicionar, que é bem raro, tá? Dentro, né, do nosso contexto corporativo, em que todo mundo pisa em ovos o tempo todo. Eu acho que é sempre assim, eu tenho um orgulho imenso de ter feito parte dessa escola, né? Por ter sido gerenciada por você, mas também por te ver ainda nesse lugar e resistindo nesse lugar. E eu acho que isso é muito importante para todo mundo que vem depois da gente aí. Eu quero agradecer muito essa questão do Setembro Amarelo, que eu acho que é muito válida para que a gente tenha uma preocupação não só com as pessoas que estão em volta da gente, mas nos nossos próprios processos. Eu gosto muito de deixar com as pessoas autorresponsabilidade. Né? Você não adoece do dia para a noite. Você tem processos. E às vezes tentar camuflar, tentar cobrir, tentar anestesiar algumas coisas significa uma dificuldade maior lá na frente. Então, a decisão fácil que você toma hoje, que é tomar um comprimido, suprimir uma dor, medicar um sentimento, tá? Porque sentimento é natural e a gente não tem que medicar sentimento, a gente tem que sentir de fato para que a gente tenha, né, crie músculo emocional para lidar com outras coisas. Esse papel é seu, a autorresponsabilidade é sua. Ninguém vai cuidar de você se você não estiver atento aos teus processos emocionais. Se você não estiver atento a pensamentos estranhos que aparecem na sua cabeça e, de fato, quando as coisas se tornam insustentáveis, é quando o pior acontece. Então, hoje a gente vê muita gente tomando decisão definitiva para coisa que é temporária, para situações temporárias. Então, a principal atenção tem que ter com você, os seus processos, a responsabilidade sobre sua vida é sua. Então, não delegue isso, nem espere que os outros tenham compromissos com você, se você não for, de fato, o titular da sua história, o titular da sua artista. Legal. Eu costumo dizer que eu sou fã dessa moça. Sou Ser fã da Ana Renata. Eu acho que a gente tem... a gente se parece bastante, né? E a gente teve um período que a gente trabalhou juntos e convivemos com algumas situações que eram desafiadoras e difíceis. A gente superou. E por isso que trazer aqui para o Legado dos Mentores é super importante, porque a gente discutiu bastante isso, eu, Aline e Joelson. A gente precisa criar algo que seja aplicável, né? Não é algo que eu li que eu me apropriei de uma literatura, não, a gente viveu aqui. Isso não quer dizer que eu acertei em tudo. Eu acertei em muita coisa, mas eu errei bastante também.
Então o legado dos mentores tem a gente tem essa missão, né, Aline? A gente discute sempre, a gente tem uma reunião semanal às sextas-feiras, e essa é uma reunião que tem hora para começar, a gente às vezes ela se estende porque o assunto ele é provocativo Sim, mesmo, né? E é muito gostoso de falar sobre isso. Mas a gente quer deixar uma contribuição ímpar para quem nos procura e para a sociedade. Então, ter essa oportunidade aqui com você, com a sua equipe, para a gente falar e trazer essa mensagem é absolutamente importante e apropriado e eu acho que vai estar sempre em voga, né? A gente falar. A saúde mental, e a Aline é especialista em falar de saúde mental, mas como é que eu estou, né? Eu estou bem mesmo? A gente sabe quando a gente está bem ou está mal. Então, te agradeço demais a oportunidade de estar aqui, né? E agradeço a toda a equipe e pode contar com a gente. Obrigada, gente.